Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre mudou completamente a partir da vinda para a Casa da Música da OSPA, aqui no Centro Administrativo do Estado. A Fundação completa agora 68 anos, em novembro, né, no próximo mês, e em toda a sua história ela nunca teve um espaço próprio de trabalho. Ela sempre viveu de favores ou de locação. Isso é muito ruim porque uma orquestra ela tem algumas peculiaridades. Uma orquestra, um coro ou todos os organismos que nós temos dentro da Fundação OSPA voltados à música, eles têm muitas peculiaridades no que diz respeito ao trabalho. Se você não tiver uma acústica básica, mínima, adequada para trabalhar, é a mesma coisa que um dentista não ter o equipamento adequado para arrumar os seus dentes. É a mesma coisa que um cirurgião não ter uma estrutura de uma sala adequada para uma cirurgia. A acústica significa isso para nós. E a orquestra nunca teve, ela ensaiava em um local e ela tocava em outro local. Então você faz uma preparação, quando você chega para se apresentar, muda completamente o ambiente que você está e você estranha. E essa adaptação não é rápida. Bom, eu sou natural de Caxias do Sul, morei 8 anos em São Paulo, fiz a minha graduação lá, e adquiri experiência lá, tudo. E a minha história com a OSPA começou em 2006, quando foi a primeira participação que eu tive com a orquestra como músico convidado. Eu estou na orquestra desde 1996, então são 22 anos. Qual instrumento que tu toca? É viola, é como violino um pouco maior. Tem uma quinta abaixo, um pouco mais grave. Na família das cordas tem violinos, violas, violoncelo e contrabaixo. A viola é um intermediário entre os violinos e os mais baixos, é um instrumento médio. A gente toca aquele instrumental ali. O percussionista de orquestra tem que tocar bombo, prato, caixa, triângulo, xilofone, marimba. Na verdade é o instrumentista que mais toca instrumentos variados, isso é tradicional de orquestra. Durante 10 anos eu fiz cachê aqui na OSPA, então eu já acompanho o processo há muito tempo e sou só o timpanista, no caso só é um instrumento que exige bastante, então a minha função aqui é tocar os tímpanos. Qual o teu sentimento com a nova casa? Foi uma alegria muito grande para a gente poder ter um espaço agora para ensaiar, porque é necessário, um músico precisa de um espaço para poder se escutar, trabalhar na orquestra. É uma conquista muito grande, né? Estamos muito felizes porque é uma época difícil, né? E mesmo assim, era uma casa nova, era um lugar onde conseguimos ensaiar e tocar também, ter um som próprio na sala. Eu acompanhei todo o processo de não ter um teatro, de não ter uma casa para ensaiar, ou seja, cada ensaio, cada concerto era num lugar diferente, então todo o trabalho de ensaio no local não valia praticamente nada, porque na hora do concerto o teatro mudava muito a acústica, então ter essa casa aqui favorece em vários aspectos, mas acho que o principal é a valorização de todos os músicos que trabalham na orquestra. Isso aqui foi fruto de muita luta, né? A orquestra tem quase 70 anos e ela luta desde então. Muitos colegas passaram por aqui, não viram isso acontecer, muitos já faleceram, né? E a gente conseguiu com muita luta, o governo do estado, o maestro Rony Maté, a Secretaria de Cultura, uma parceria público-privada, né? Buscando apoio de todas as frentes para conseguir tornar isso possível, né? Agora, com a nova casa, a gente pode construir um público em função dela. Antes nós tínhamos dificuldade, tem até uma estratégia de marketing para que as pessoas tenham uma semana em cada lugar. Então as pessoas não acabam criando hábito em relação a isso. Esses fatores todos fazem com que a partir de agora, com a Casa da Música e com a sala de concertos, a orquestra já está mostrando um resultado bem superior ao que ela vinha fazendo, artístico, musical. Nós estamos construindo novos públicos também em função do espaço, né? Então mudou completamente a vida da Fundação, a vinda para cá, para a nossa Casa da Música, e também, muito importante, a ida da Escola de Música para o Palacinho, que é um novo espaço que nós conquistamos também nessa gestão, onde nós vamos dar a melhor condição de trabalho para os professores, melhor condição de estudo para os alunos, e vamos poder ampliar de 250 para 400 vagas a escola do Palacinho. A história da
Casa de Música da OSPA, começou há muitos anos, que a OSPA sempre lutava para ter um lugar próprio, né? E no ano final de 2016 a OSPA ensaiava lá na usina do gasômetro. Ia começar a obra da usina do gasômetro, tá? E a OSPA tinha que sair de lá. Tinha que sair de lá no final do ano de 2016. Então foi mais ou menos, sei lá, segundo semestre de 2016. Um dia o Evandro, o maestro, me ligou e me disse: vem, eu quero te mostrar um negócio aqui. E a gente veio aqui nesse lugar. Isso aqui, essa estrutura foi construída na década de 70. Esse lugar era para ser o auditório do centro administrativo, só que nunca foi terminado. Fazia 40 e poucos anos que era um depósito de lixo. Ali onde tem a parede, que é o fundo do camarote da sala de música, né, era um tapume. E o pessoal literalmente jogava lixo. Então o começo foi esse aí. Tava esse lugar jogado, a OSPA precisava de um lugar. Não era o lugar ideal, não era um lugar dos sonhos para a OSPA, para os músicos, né? Mas era o que era viável na época. Espaço totalmente vazio, já havia um projeto anterior de fechar o espaço e transformar ele numa sala. Eu já tinha atestado a viabilidade do projeto, né? Se fechando, se conseguiria uma solução acústica adequada. No ano passado se conseguiu fazer a sala de ensaio e aí fechamos as paredes, ficamos com um tempo de reverberação muito grande e aí a gente começou a fazer os estudos, né, de como reduzir esse tempo de reverberação e transformar isso numa sala adequada para a música acústica, na verdade. A partir daí se trabalha em simulações, né, começa a simular materiais e formatos de forro, distâncias, tempos, para conseguir chegar nos tempos adequados para que a escuta fique adequada. A gente precisou fazer um tipo de absorção para consumir com muito desse revérbero que tinha aí dentro, sem deixar, digamos, sem passar do ponto e sem deixar com que ele ficasse longo demais. Então nós trabalhamos com vários tipos de placas de madeira no forro, mais os painéis no fundo. Então vários são absorventes, vários são refletores. Então nessa combinação de painéis refletores e absorventes, a gente chegou num resultado que é uma resposta adequada para o que a gente está conseguindo agora dentro do orçamento que a gente tinha. Foram 2 meses e meio entre o projeto e o dia da inauguração. Então foi uma correria, assim, a gente foi atrás de doações, o pessoal, negociamos com fornecedores nossos para dar desconto para a OSPA. A gente viabilizou essa primeira etapa com uma verba do Ministério Público. O Ministério Público tem um setor que faz o controle de todas as fundações e a gente conseguiu fazer a casa de ensaios, né? A sala de ensaio da OSPA foi inaugurada no início de 2016, no início de 2017, na verdade, acho que foi em março de 2017. E aí começou essa história. Essa é a origem da conversa. Eu estou na OSPA há 27 anos, eu estou como maestro há 3 anos e meio, mas eu sou músico da OSPA há 27 anos. E eu morria de medo de daqui a alguns anos, mais para frente, me aposentar sem nunca ter tido a oportunidade de ter uma casa própria. Então, te dá uma condição de vida, te dá uma condição de trabalho completamente diferente. Então, o ânimo da orquestra, a gente sente isso no dia a dia, a gente sente no resultado dos concertos, a gente sente nos ensaios. Isso mudou completamente aqui internamente. Eu acho que para o estado do Rio Grande do Sul é muito importante que se tenha uma sala dessas. Não se tem nenhuma sala dessas no Rio Grande do Sul. Não existe uma sala que seja adequada para a música acústica. O que a gente tem são, ou é salão de atos, no caso da URGS e da PUC, que aliás a sala da PUC é uma sala excelente, mas é um salão de atos. O Teatro do SESI, que é um auditório de convenções. O Teatro São Pedro, que é um teatro menor, né, tem 600 e poucos lugares, é uma sala bonita, antiga e tal, tem uma acústica ótima, mas é pequeno e não teria como abrigar a orquestra, né? Então é difícil, então, e nem no interior do estado se tem.
Então, eu acho que essa sala é importante por causa disso. Ela é um marco dentro da capital do estado. A importância desse lugar, eu acho que é muito maior do que o próprio lugar. Apesar da gente ter conseguido ter uma sala de espetáculos quase com 1.100 lugares, uma acústica bem boa, eu acho que assim a gente conseguiu montar uma casa de música, né, com uma infra bem bacana, assim, são 3.000 metros, tá? A área total, né, investimento, a gente tem um foyer legal, né? É claro que não está nada acabado, a gente não tem no foyer, a gente não tem iluminação, café não foi feito, o memorial não foi feito, os bancos não estão lá, né? Falta um monte de coisa, tem uma floreira que não tem flor, né? Então assim, falta muita coisa para ser concluído no projeto. Acho que a OSPA foi, por várias décadas, considerada a principal orquestra do país. Depois ela entrou num período complexo, uma certa decadência, com poucos músicos, sem uma estrutura base de gestão, sem uma estrutura de espaço para poder trabalhar. E nós temos então, nesses últimos 3 anos, resolvemos essas estruturas, tanto sala, casa, a estrutura administrativa que é extremamente enxuta, mas muito competente. Nós conseguimos fazer com que ela voltasse ao patamar das grandes orquestras do Brasil. Também foram nomeados 27 músicos para a orquestra, o que deu um outro ânimo em relação ao ambiente interno também. É uma turma que prestou um concurso dificílimo alguns anos atrás, de várias partes do país e do exterior. Inclusive, esse concurso foi aberto para estrangeiros e brasileiros. Então, isso está fazendo com que realmente hoje a orquestra se coloque de novo entre as 3 grandes orquestras do país, e o que nós sempre dizemos é que as pessoas venham conhecer. Né? Porto Alegre tem sim uma orquestra sinfônica. Né? Sempre as pessoas repetem a frase do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, quando viajava para a Europa, num período que o Brasil só se conhecia Rio de Janeiro, então, mas Porto Alegre, onde é Porto Alegre? O que é Porto Alegre? E ele só respondia uma frase que determinava o nível da cidade de Porto Alegre. Eu venho de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica.